Galera, acabei de colocar aqui pela primeira vez o modo lama e terra no Ford Bronco. A câmerazinha dele até sujou aqui um pouquinho. Deixa eu tentar limpar ela aqui. Bora ver se vai tirar toda a sujeira. Mas usei ele no modo lama pela primeira vez, cara. Pela primeira vez eu utilizei o modo lama aqui no Ford Bronco, depois de ter rodado ali os 3.000 quilômetros com ele, cara. Impressionante, tá? Saiu bem ali. Parei ali no sítio do meu tio e ele conseguiu sair de boas. Eu rodei mais de 3.000 quilômetros com o novo Ford Bronco 2022. Passei em muito asfalto, muita estrada de terra, serra, lama, por último, né? No finalzinho ali eu peguei um pouquinho de lama, areia pra caramba, muito buraco. E hoje eu vou dar pra vocês as minhas opiniões sinceras depois de rodar 3.000 quilômetros com esse carro. Quer ver as minhas opiniões sobre o novo Ford Bronco 2022? Então fica ligado nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, já comecei o vídeo aí mostrando para vocês o design do Ford Bronco 2022. É um carro que chama atenção por onde você passa chama muita atenção. Todo mundo me perguntava, que carro é esse? E tal. Então, assim, realmente chama muita atenção e a galera só descobria que era Ford por dois motivos, né? Inclusive o rapaz do posto falou para mim que são os mostradores do relógio aqui do Ford Bronco, né? Que aparentemente a Ford coloca os mesmos mostradores, e o Ford que está escrito lá no fundo do carro, galera. Lá no fundo do carro tem escrito Ford, e por esses dois detalhes aí, a galera consegue perceber que é um carro da Ford. Tô rodando dentro da cidade agora, então eu vou começar a minha opinião falando justamente dele rodando dentro da cidade. Galera, é um carro que as suas características estão muito além do que é um SUV padrão. As características do Ford Bronco são além do que são um SUV padrão. Então, por exemplo, estou passando aqui em Lombada, eu estou aqui em um bairro acessório de Ferraz de Vasconcelos, certo? E, cara, não tem buraco, não tem lombada, não tem nada que possa exigir, né, ao máximo da suspensão do carro. Vou passar dentro de um buraco aqui agora, ó. Frear, ó. Passei dentro de um buraco, e é um buracão, não é um buraquinho pequeno. Então, como é um carro preparado para o rolê off-road, ele realmente é um... Eu não chamo ele de SUV, tá? Para mim ele é um fora de estrada mesmo, tá ligado? Ele é um off-road. Mas enfim, dentro da cidade você tem um conforto imenso com o Ford Bronco. Pelo menos para mim foi muito confortável. Uma coisa que é muito bacana aqui dele é o controle de velocidade de cruzeiro, né? Que você pode utilizar dentro da cidade, né? Ele freia e ele sai, dependendo se o carro para na sua frente. Por exemplo, você está num trânsito, está rodando num trânsito aí padrão, tem carro parado na sua frente. Se você tiver com esse modo acionado aqui, ó, no volante, você vem aqui, ó, tem até o botãozinho aqui em cima, clicou, ele já vai parar, né? Aí eu tenho que clicar aqui, aí o que acontece? Ele dá aqui a distância, conforme eu vou apertando, ele vai configurando a distância que eu quero ficar de determinado veículo, né? Do veículo que está na frente, certo? Então, conforme eu vou apertando aqui, ele vai me dando a distância que eu quero. Então, se o carro, ó, digamos, tô indo ali, apertei, tá setado, tem um caminhãozinho indo na minha frente ali, o Bronco vai manter indo a 30 por hora enquanto o caminhão tá ali, ó, tá vendo? O caminhão agora ele vai fazer uma conversão e o Bronco tá indo atrás, certo? Se o caminhão para, o Bronco para automaticamente, certo? Se ele parar ali na minha frente, o Bronco para. Ó, acelerou, freou. Isso aqui tudo ele tá fazendo só, entendeu? Tá fazendo sozinho essa controle de acelerar e frear
aqui, ó. Agora eu vou tirar fora de um carro aí, ó. Tem que tirar fora do carro que tá aqui na minha frente. Ele mesmo reduziu a velocidade, certo? E ele vai mantendo a velocidade. Então, para você que tá no trânsito, cara, isso aqui é muito bom, cara. É ótimo, tá? Vou voltar aqui, vou tirar, certo? Tirar porque, bom, prefiro ir dirigindo ele aqui mesmo. Dentro da cidade, eu conduzi ele basicamente no modo normal e no modo eco, tá? Modo normal e modo eco. Dentro da cidade, eu consegui fazer mais ou menos ali uma média de 8,5 com litro, tá? Esse não é o melhor dos cenários para você rodar. Todo mundo sabe que dentro da cidade o carro acaba consumindo um pouquinho mais. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse bichinho aqui da Ford, que é um fora de estrada de verdade, é um off-road, não é um SUV de shopping, não é um SUV mentiroso, não, é um off-road. Pelos testes que eu fiz, dá para vocês sentirem o drama. Então nessa frentona aqui nós não temos o logo da Ford, tem só escrito aqui, ó, Bronco. Ele tá um pouco sujo porque não tem jeito, né? Já lavei 2 vezes, mas fiz off-road e tudo mais, não tem jeito, né, galera? De manter o carro limpo. Temos aqui os seus faróis, cara, que são muito bonitos, remetem principalmente ao Bronco. Tem um modelo do Bronco norte-americano que é o Broncão, né? Tem um Broncão um pouquinho maior que esse aqui, e ele tem esse detalhe, e também tem alças aqui na parte de cima do capô para você amarrar alguma coisa, né? Algo nesse estilo. Então o farol segue esse desenho aqui. Para quem não sabe, galera, para quem tá meio perdido, o Bronco é um ícone norte-americano, é um ícone dos Estados Unidos, é um carro que está desde a década de 70 sendo produzido. O primeiro foi lá, década de 60, não, de 70 não, de 60, desde os anos 1960 eles começaram a produzir, que é um carro baseado em um chassi das Ford F-150, né, da linha F, na verdade, certo? E agora eles resolveram trazer para os Estados Unidos, por importação ali, é produzido no México, e foi trazido para cá. Mas o design segue muito do que é o Broncão ali lá dos Estados Unidos. Temos aqui um LEDzinho na parte de baixo, né, o LED de neblina. No coração do Ford Bronco 2022 nós temos um motor EcoBoost 2.0 Turbo, que é praticamente o mesmo motor da versão anterior, porém um motor um pouco mais preparado, né? Inclusive a mesma preparação que nós temos na Ford Maverick, entrega aqui, ó, nada mais nada menos do que 253 cavalos de potência. Temos ali um torque de 380 Nm a 3.000 RPM, que isso em quilos o Dudu está colocando aqui na tela para vocês. Temos uma transmissão automática de 8 velocidades, o câmbio desse carro é muito bom, cara, muito legal mesmo. Como eu falei para vocês, tem seletor de marcha e tudo mais, troca de marcha no volante. O diferencial traseiro é blocante, né? Ele tem uma trava de diferencial traseiro para você transpor obstáculos de uma forma mais interessante. E sobre consumo e tudo mais, eu vou falar na outra parte do vídeo aí, que sou eu dirigindo o bichão. Aqui dentro nós temos manta acústica, como a galera gosta, né, para não entrar ruído para dentro do carro, e realmente, cara, não transparece esse ruído, acaba não entrando para dentro do carro esse ruído. Porém, nós temos um ponto negativo aqui, na minha opinião, que é essa varetinha aqui, viu? A Ford bem que poderia ter colocado aqui, ó, aquele bracinho né, você levanta e ele já abre automaticamente, assim como era na F1000, né, que é um carro antigo da Ford que conta com isso daí. Na frente aqui do capô, a gente tem um capô que é bem proeminente, cara, bem proeminente. Então, de dentro, você vê bem aqui, ó, proeminente o capô do bichão. Agora vamos falar para vocês do percurso de estrada que eu peguei. Estrada mesmo, rodovia com muito espaço para correr e tudo mais. Eu saí lá do Rio de Janeiro às 3 horas da manhã, certo? Para rodar 1.100 quilômetros até lá o norte de Minas. Saí 3 horas da manhã porque a pista tá vazia, certo? Então eu consegui desenvolver bem o carro. Eu mantive o carro basicamente no modo normal.
dirigi no modo normal, tranquilamente ali com Ford Bronco e andando com o RPM do carro acima de 2,5, tá? RPM acima de 2,5. RPM acima de 2,5, consegui ali uma média de 8 com litro também, ou seja, eu estava andando bem. Por isso que eu falo para vocês, depende do tipo de condutor, depende do tipo de condutor que você é. E aí o carro também acaba pedindo, né? É um carro que tem muita potência, são 253 cavalos de potência aqui pro Ford Bronco. Então, nesse primeiro percurso, eu andei muito, andei bem mesmo, tá? E fiz essa média ali, até as, vamos lá, das 3 até as 6 horas da manhã, andei desse jeito. Às 6 horas da manhã, a estrada começou a encher um pouco mais, e aí eu diminuí o RPM do carro para até 2, mais ou menos, até 2,5, e ali o carro já começou a ficar legal em termos de consumo. Nesse cenário, eu consegui com o Ford Bronco 11 km com litro, certo? Você tem inclusive aqui na configuração do veículo, uma coisa que você pode mostrar aqui, ó, o consumo médio do carro, tá? Então se eu apertar aqui para zerar, tá zerado, ele estava ligado ali há algum tempo, certo? Aí o que acontece? Ele tem uma barrinha que ele mostra a economia de combustível, tá? Então se eu tiro o pé, por exemplo, ou se eu piso bem suave, eu vou conseguir fazer muito mais quilômetros com litro. Então, rodando ali, mais ou menos em 2,5, até 2,5 RPM, eu consegui fazer 11 quilômetros com litro. Beleza, né? Legal, muito bom. Aqui nessa imagem mais lateral, vocês conseguem perceber o ângulo de ataque do carro, né? Que é um ângulo de ataque de mais de 30 graus. O Dudu tá colocando aqui o ângulo de ataque correto dele, o que faz dele um carro que consegue transpor obstáculos de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais facilitada. Por isso, um dos motivos dele ser realmente um off-roader, né? Um SUV que não é apenas um SUV de shopping. Outro ponto que facilita as características off-road, né, as características fora de estrada do Bronco 2022, é aqui a sua roda 17 com um pneu que ele é um pneu misto, digamos assim, né? Que são pneus Pirelli Scorpion 2565, ou seja, são pneus que são um pouco mais largos, né? Ele consegue ter um grip um pouco melhor em ambientes de terra, por exemplo. Você vai transpor uma areia, só calibrar o pneu para mais baixo, deixar a calibração mais baixa, porque ele vai conseguir transpor. E ele também tem ranhuras, né, sulcos mais proeminentes, certo? E também o curso da suspensão aqui tem um tamanho interessante, né? Ele consegue até mesmo suspender uma das rodas do chão, que foi um dos testes que eu fiz lá no vídeo off-road. Eu consigo deixar a roda traseira longe do chão, enquanto essa outra roda aqui, tanto a desse lado quanto a do lado de trás direito, fica quase colada aqui na caixa. Daí, pessoal, a próxima etapa, né, a terceira forma de condução que eu tive com o Ford Bronco foi o off-road. E aqui, esse carro brilhou, cara. Esse carro brilhou. Esse carro, ele é extremamente preparado para o off-road. O que eu fiz? Eu fui dar uma palestra no interior lá do norte de Minas, em uma cidade, em uma comunidade que chama Vaca Preta, certo? Então eu peguei, foram 60 quilômetros de asfalto, com um período de 12 quilômetros de terra, ok, aí depois eu peguei terrona mesmo, peguei estradona de terra com muita lombada, foram 35 quilômetros de terra com lombada, com muita areia, e o carro, cara, o carro foi tranquilo, não é um SUV de shopping, realmente é um veículo fora de estrada, né? É um off-road. Nesse cenário, andando, utilizando ali primeiramente o modo normal, certo? Utilizei o modo normal tranquilamente. No modo normal, o próprio carro vai sentindo quando ele precisa ou não utilizar o 4x4. Ele tem um 4x4 inteligente, certo? Que o próprio carro vai selecionando. Então, nesse cenário, o consumo também foi parecido com o consumo da cidade, certo? Porque eu estava andando ali numa velocidade não tão alta, tinha que frear bastante, né? Freava bastante nas lombadas, passava na parte de areia, principalmente na parte de areia. Vou botar um trechinho aí, bota um trechinho para eles aí, Dudu, que é a parte que eu passo na areia. No modo de areia, ele já
exige um pouco mais, porque aí ele deixa o carro com a tração mais integral, né? Às vezes até jogando mais tração para as rodas traseiras, tá? Nesse cenário, o carro consome, obviamente, um pouco mais parecido com o que é o consumo dentro da cidade, certo? Então esse foi o consumo ali nessa situação. Também utilizei muito o avanço lento, né? Utilizei o modo ali de rocha, avanço lento. No modo de rocha, avanço lento, aí ele já deixa ali o 4x4 travado, certo? E ele pode ou não fazer o bloqueio de diferencial. Ele pode ou não fazer o bloqueio de diferencial, né? Para te dar ali um torque, para te dar ali a melhor condução possível, sem escorregar, né? Sem sair muito. E vou falar para vocês, eu botei uma velocidade considerável aí nas minhas pistas de terra e, cara, ele não sai, você não perde o controle do carro. Quando você sente que o carro tá saindo um pouquinho de traseira, o próprio carro corrige, né? Toda a eletrônica, todos os cálculos eletrônicos corrigem a posição do carro e aí ele já se coloca ali mais seguro, digamos assim, né? Controle de estabilidade, enfim, tudo que o carro tem para evitar que você faça uma merdinha, né? Mas ele controla tudo e você acaba não escapando de lateral numa curva, por exemplo, que você está indo ali, sei lá, 70 por hora no cascalho. Isso daí sem digamos assim, né? Sem críticas para o veículo. Quando a gente vai aqui para a lateral do Bronco, a gente consegue perceber que esse carro realmente tem um design diferenciado, certo? Na verdade, o design geral do Bronco é diferenciado. Onde ele passa, a galera acaba perguntando, que carro que é esse? Enfim, aqui, por exemplo, pessoal, na parte de cima a gente tem um relevo, certo? Que aumenta o espaço para a cabeçona, né? De quem está ali atrás. Quem é um pouco maior, acaba tendo espaço maior. Temos esse suporte aqui em cima, que serve tanto para você subir, como também para amarrar alguma coisa aqui em cima, certo? O carro tem abertura de presença, então cheguei aqui próximo, ele já destranca, a chave obviamente tá aqui no meu bolso. Os retrovisores dele agora tem rebatimento automático, juntamente com o alerta de ponto cego, ou seja, se tiver alguém ultrapassando da lateral, você consegue perceber que tem alguém ali ultrapassando. A altura do chão do carro é essa quantidade de centímetros que vocês estão vendo aí, certo? É uma altura que, cara, você consegue transpor praticamente tudo, né? Seja lombadas, tô falando de off-road, tá? Não tô falando de estradinha de asfalto, não. Lombadas, buraco, cascalho, enfim, tá? Você consegue transpor aqui com ele. Na volta de Minas para São Paulo, eu saí também às 3 horas da manhã, inclusive saí ontem às 3 horas da manhã. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, galera? Esse pedaço do vídeo é antes de eu ter gravado o início do vídeo mostrando o design do carro, tá? Então eu saí às 3 horas da manhã, peguei a estrada vazia mais uma vez e aí eu tentei ali utilizar o modo esporte, mas eu sinceramente, meu tipo de condutor, eu não achei necessário eu utilizar o modo esporte, não. No meu tipo de condutor, ele, na tocada que ele vai aqui, tranquilamente no modo normal, você tem ali desempenho o suficiente para as estradas brasileiras. Agora, se você for um piloto, né, aí você pode colocar ali o modo esporte, tá? Então testei o modo esporte por um tempo e aí o consumo, obviamente, cai também, né? Vai ficar um consumo parecido com o modo normal na velocidade que eu estava andando. E quando a gente vem aqui para a traseira do Ford Bronco, a gente encontra pela primeira vez o logo da Ford, galera. A Ford colocou apenas aqui no fundo, certo? Então é um carro que eles colocam como se fosse uma submarca dentro da própria Ford. Então aqui tem, né, o logozinho escrito Bronco Sport. É a única versão que veio para o Brasil, é o Bronco Sport com motor 2.0 EcoBoost, certo? Temos aqui a sua câmera traseira com limpador de câmera, você consegue limpar a câmera lá dentro, ela joga uma aguinha aqui e limpa. E aqui você consegue abrir ou o vidro, certo? Você consegue vir aqui, ó, abre o vidro traseiro, beleza? Você consegue ter acesso ao primeiro compartimento do porta-malas, ou você consegue, por exemplo, abrir o porta-malas em si, certo? Então você consegue aqui abrir o porta-malas e pegar o que você quiser. É interessante aqui
o porta-malas do Bronco, que ele tem dois andares, digamos assim, né? Ele tem esse suportezinho que você pode rebater, certo? Você vem aqui e rebate ele ali para trás, ele dá um pouco mais de espaço, ou você pode retirar completamente essa peça de plástico aqui, ele vai dar bem mais espaço. A litragem do porta-malas é essa aqui que vocês estão vendo, certo? Essa é a litragem do porta-malas sem o rebatimento dos bancos. Agora, se você rebater os bancos para frente, se você apertar no botãozinho ali e rebater os bancos para frente, você acaba tendo uma litragem um pouquinho maior, tá vendo ali, ó? O banco rebate completamente para frente, você acaba tendo um espaço maior de porta-malas. E aí, se você girar aqui, ó, a sua pecinha de plástico, você consegue tirar. E aí você tem um espaço enorme para você carregar muita coisa dentro do seu Bronco. E quando você quiser ali colocar alguma coisa nesse altinho aqui, basta você travar. Além disso, você consegue, por exemplo, utilizar essa parte de trás aqui como se fosse uma mesinha, galera. É só você puxar uns pezinhos que ela tem aqui atrás, certo? Que são retráteis. E aí você, ó... E aí você destrava aqui e puxa ele para ele se tornar uma mesinha para você fazer um churras com a galera, certo? Então você está ali, faz um churras com a galera de boa, suave. E também tem um abridor de garrafa. Olha que interessante, você consegue abrir garrafas e tomar ali o seu Guaraná, porque obviamente esse bebê não dirija. Temos aqui também luzes de cortesia, que são bem interessantes porque você consegue direcionar ela para onde você quiser, certo? Essa luzinha de cortesia você direciona e você pode ter uma iluminação enquanto você faz o seu acampamento. Então assim, o carro ele tem vários quesitos, né? Vários detalhes que tornam ele realmente um fora de estrada, um carro que dá sim para você fazer viagens, né? Um Outlander ou alguma coisa nesse estilo, né? Dar um rolê pela América Latina, quem que não gostaria de fazer isso daí? E ainda aqui no porta-mala nós temos mais coisas interessantes, como é o caso aqui, ó, de uma tomada 110, temos uma tomada de 12 volts aqui na lateral, temos aqui suportes para colocar sacolas, né, ou alguma coisa nesse estilo. Eu usei bastante essa tomada de 110, tanto a tomada de 110 como as USB, primeiramente para carregar as minhas câmeras. Então, sempre que eu carregava minhas câmeras, carreguei meu notebook e carreguei o drone durante aí esse percurso de 3.000 quilômetros, tá? Então isso aqui ajuda bastante aí quem é um cara do off-road. Outro ponto legal é que o carro tem aqui, ó, todo o assoalho dele, toda essa parte dele é lavável, é tudo em borracha, emborrachado, né? Tanto aqui no porta-mala, quanto também na parte interna, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Utilizando o modo Eco na estrada, o carro acaba tendo uma resposta um pouco mais lenta, né? Ele fica mais dócil, digamos assim, né? O cavalinho do Bronco fica um pouquinho mais dócil e as retomadas dele ficam um pouco mais lentas. Sinceramente, eu não achei que o modo Eco economizou tanto assim. Eu acho mais interessante você utilizar o modo normal e se você realmente quiser economizar, se você realmente quiser gastar menos combustível, o que eu acho meio difícil para o comprador desse veículo aqui, você pode pisar menos, né? Você pode diminuir o carro ali, andar com menos de 2.500 RPM. Então o consumo foi parecido com utilizar o modo normal, acelerando ali mais ou menos. Então basicamente as minhas conduções do Ford Bronco foram dentro da cidade, certo? Uma condução urbana, dentro de pistas, né, daqui para Minas, com a pista vazia e um desenvolvimento maior, gastando um pouco mais de combustível, dentro da pista com mais movimento, né, e ali eu gastei menos combustível, e também o off-road, tá? O off-road aqui nesse carro, surreal. E agora eu vou utilizar aqui pela primeira vez o modo manual, certo? Cliquei no modo manual, ele está de 7ª marcha aqui agora. Se eu quiser reduzir, é só apertar aqui para 6ª, dou uma seta, meto o pé, olha lá, ó, subiu o giro,
sétima, desceu o giro. Eu particularmente não gosto muito de dirigir ele nesse modo manual não, tá? Modo manual não é pra mim. Eu prefiro 1000 vezes deixar aqui no modo, ó, no modo padrão, modo alto do carro, que ele faz todo o trabalho sozinho, tranquilo, você não esquenta a sua cabeça, certo? Vou dar uma pisadinha aqui, ó. Você consegue fazer ultrapassagem tranquilo. Em pistas de alta, por exemplo, você ultrapassa aqui, ó, suave, tranquilo, sem maiores problemas. E, cara, o conforto do Ford Bronco, cara. Esse carro é muito confortável, realmente muito confortável, né? Eu falei pra vocês ali do apoio de braço. A única coisa que eu gostaria é que esse apoio aqui da lateral fosse um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais largo, porque eu gosto de apoiar os cotovelos quando eu tô dirigindo. E, obviamente, vamos entrar para dentro do Ford Bronco. É pleonasmo, galera, eu sei. Mas nós temos aqui na frente, primeiramente, um acabamento muito bom, cara. É o que chama muita atenção, primeiramente, é o acabamento das portas. O Bronco tem um acabamento em couro, né, nessa parte que encaixa, que a gente coloca o braço em cima. Aqui é um plastiquinho duro, né? Mas aqui em cima também é um acabamento soft touch. Tem uma malha de tecido que dá um acabamento mais macio. E aqui plástico, né? Para tudo ser um pouco mais fácil de limpar. Então os controles do vidro nós temos aqui na porta. O vidro da frente com o rebatimento de um toque, né? Ou melhor, ele sobe e desce com um toque. Temos aqui também os controles do retrovisor, como é o caso aqui, ó, do rebatimento automático do retrovisor. Você clica um botão e ele rebate automaticamente. Isso aqui é bem legal. E também os ajustes do retrovisor em si. Temos aqui embaixo um dos alto-falantes do sistema de som, que é da BEO, certo? Que é um som de altíssima qualidade. Quando a gente vem para a lateral aqui do motorista, nós temos primeiramente a regulagem do volante, que você tem regulagem de profundidade, isso é muito bom, e também de altura, galera. Olha que bacana, olha isso. Você consegue deixar o carro na posição que te agrada mais para dirigir, mais alto, mais baixo, enfim. Eu geralmente uso o mais alto, só que para baixo mesmo, certo? Temos aqui também a abertura do porta-malas. Temos aqui os faróis, você pode utilizar ele em desligado, pode utilizar ele só os LEDs da parte de baixo, pode deixar ele no farol automático. Isso aqui é muito bom, cara. Eu utilizei muito esse farol automático, principalmente viajando de noite, que o carro por si só deixa o farol em alto ou baixo, né? Você tem que selecionar aqui o farol alto e quando vem algum veículo da frente, o carro abaixa o farol sozinho, certo? E temos aqui o farol baixo padrão, né? Ou melhor, o farol padrão que você deixa alto ou baixo aqui pela manetezinha de seta, que também é algo interessante aqui no carro, que é ali o sistema de permanência em faixa, você consegue ativar por aqui, certo? Temos aqui também essa saidinha de ar, que é bem generosa, gosto bastante aqui do estilo dessa saída de ar, me agrada bastante, né? Esse estilinho aqui que você gira, né? Abre ou fecha, e é bem generosa, é bem grande aqui, na minha opinião. Aqui embaixo fica a abertura do capô, é só você puxar 2 vezes. E aqui na lateral do banco nós temos os ajustes elétricos do banco. Você consegue ajustar para frente, para trás, para baixo, ó. Eu indo lá para baixão, para cima, e também o encosto, ó. O encosto também é elétrico, mas essa comodidade só está presente aqui para o motorista. Lá no passageiro é tudo na mão. Aqui nos bancos, todos os bancos do Ford Bronco tem um acabamento extremamente de extremo bom gosto, cara. Temos aqui um tecido que lembra muito aquela que a galera chama de alcântara, né? Aqui na frente, realmente naquela parte onde a gente costuma encostar as costas, às vezes fica meio grudento, né, de suor, mas não, aqui a gente tem esse tecido. Temos o cavalinho aqui, né, o cavalinho dando um pinote aqui.
Temos aqui também na parte de trás esse encosto com esse tecido e temos o couro no restante do banco. É um banco que te abraça aqui, né? Ele te dá um grip muito bom aqui, esse banco. E ele tem esses furinhos aqui no tecido que serve para ventilar, né? Além de também conseguir aquecer o seu popô caso você esteja com frio. Então, os bancos do carro, cara, são muito bons, tá? Altíssima qualidade. Eu fico muito confortável aqui no Bronco, principalmente a posição de dirigir é muito confortável. Nós temos aqui também essa partezinha em couro, que também é muito legal. E aqui nós temos mais uma USB-C e uma USB-A, juntamente, galera, com a saidinha para o fio. Até nisso eles pensaram, né? Então, se você coloca o seu dispositivo aqui, você consegue passar o fio pela lateral. E eu utilizei muito esse aqui ligando as câmeras que fizeram essas imagens laterais que vocês viram no decorrer do vídeo. Vou aproveitar que eu tô aqui na pista e eu vou ativar aqui, ó, o controle de velocidade de cruzeiro, certo? Ativei o controle de velocidade de cruzeiro, eu vou ativar aqui, ó, permanência em faixa. Vamos lá, peraí. 7 para cima, permanência em faixa. Agora o que que acontece? Ele tá com... regulado aqui, ó, para 100 por hora, certo? Tá regulado para 100 por hora. Se o carro que tá na minha frente frear, ele vai frear também. Eu vou botar de lado aqui, ó, para outra pista. E beleza, ó, já leu aqui a faixa. E ele tá mantendo aqui em 100 por hora. Se eu quiser que ele vá um pouco mais rápido, é só eu subir aqui o RES, né? Apertar para cima aqui o RES, ele vai um pouquinho mais rápido. E aqui ele tá fazendo as curvas só, né? Só que de volta e meia você tem que botar a mão aqui no volante. Olha lá, ó, vai fazer a curva aqui sozinho, tá vendo? Ó? O volante tá virando só. Vou tirar minha mão aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó? Olha que legal. O carro dirigindo sozinho para você. Óbvio, isso não é feito para você conduzir sem as mãos. Ó, um caminhãozinho ali na minha frente. Vou ficar com o pé no freio aqui só para, né, desencargo de consciência. Mas, ó, já começou a frear. Ó, tô sem as mãos, sem os pés. Ele já começou a frear aqui com o caminhãozinho ali na minha frente, ó. Tá a 70 por hora. Caminhãozinho, ó lá, ó, mantém as mãos no volante. Ele falou. Se o caminhãozinho acelerar, ele vai acelerar. Cara, isso aqui é perfeito para quem vai viajar. Perfeito, perfeito, perfeito para quem vai viajar. Porque imagina você viajando igual eu viajei 14 horas e você ficar ali, às vezes você começa a ficar fadigado, começa a ficar um pouco cansado e o carro dirigindo para você, obviamente você aqui sempre com a mão no volante, mas por exemplo, se você tiver um pouco desatento, se o carro da frente fizer tiver uma frenagem brusca, você consegue... um carro para por si, né? Para por si só. Ele também tem um aviso sonoro de colisão. Então, se tiver numa iminência de colidir, ele vai dar um aviso sonoro e vai frear, certo? Ele vai parar. Inclusive, a gente testou isso no Ford Bronco lá na Ford em Tatuí. Ele fez essa frenagem autônoma, né? Tava até com um aparato e tudo mais. Vocês estão vendo nas imagens aí. Mas isso aqui, cara, pra mim é o game change desse carro, tá? Pra mim é o que faz realmente você ter uma segurança maior, você ficar mais tranquilo aqui na sua condução com o Ford Bronco 2022. Caso você fale assim, ah não, eu quero andar mais, só você dar seta, pisar no acelerador e vai embora. Tá vendo aqui, ó? Dei seta, pisei no acelerador, voltei para outra pista. Se você não der seta, ele não sai, ele enrijece o volante, tá? Se você quiser sair da sua faixa sem dar seta, ele dá uma enrijecida no volante e não vai. Mas, cara, isso aqui é lindo. Olha lá, ó, cancelou aqui o modo, certo? Deixa eu frear. Ah, cancelou porque eu trisquei no freio. Então, se você põe o seu pezinho no freio, ele cancela. Ou se você aperta o botão aqui, ele para também, tá? Então, assim, cara, é um carro extremamente seguro. Além de tudo isso, como eu já falei para vocês, ele tem 9 airbags, certo? Tem 9 airbags, tem todos esses assistentes de frenagem. Cara, foi uma experiência incrível, falar a verdade para vocês, guiar o Ford Bronco nesses 3.000 quilômetros, certo? A experiência de guiar ele no off-road, sensacional. Realmente é muito, muito legal mesmo. Você sente realmente que você está num carro preparado para o off-road, preparado para você sair por aí
e desbravar o mundo. Olhando aí do outro lado, nós temos aqui mais algumas questões interessantes. Primeiramente, o acabamento aqui dentro do Ford Bronco é de altíssima qualidade, pessoal. Me lembra muito o que é o acabamento do novo Mustang Mach-E, que também tem vídeo aqui no canal. Se você clicar no card, você vai para ele. Nós temos esse acabamento bem acolchoado nesse tecido, essa malha de tecido, certo? Mesclado com um plástico texturizado. Não é aquele plástico lisão, não, tá? É um plásticozinho texturizado, mas me agrada muito esse toque desse tecido. Eu só acho que esse tecido aqui pode arranhar ou algo assim, se você passar algo pontiagudo, ele pode ir soltando, né, as fibras. Eu acho, né? Não sei, tô falando aqui só de cara aqui. Nós temos aqui um volante que é muito bom, tá? Um volante muito bom, muito agradável, todo macio, com costura aqui, né? Temos aqui um couro. Do lado esquerdo nós temos toda a parte de controle de velocidade de cruzeiro, juntamente também com os controles de permanência em faixa, distância do veículo à frente, enfim, né, toda essa questão. Você pode também aumentar ou diminuir o volume, deixar ele no mudo. Na outra lateral nós temos o quê? Temos o menu de maneira geral, certo? Você pode selecionar várias opções aqui dentro do cluster do veículo. E temos também aqui para você passar ou retroceder a faixa e também atender ou desligar o telefone. Interessante aqui na frente que a gente tem aqui, ó, o Bronco, né, o cavalo pulando, um cavalo bravo, digamos assim, né, um cavalo bravo pulando aqui na frente do volante, além de ter um airbag. E na parte de trás do volante nós temos as borboletinhas. A galera gosta de chamar de borboletinha, né? Mas são as aletas de troca de marcha quando você seleciona o modo Sport. Então, se você seleciona o modo Sport aqui no Bronco, você consegue ter ali uma troca de marcha manual nas suas 8 marchas aqui no câmbio que esse carro carrega. Aqui também nós temos a alavanquinha do limpador de para-brisa, tanto do traseiro quanto do frontal. E o que é interessante é que esse limpador também limpa a câmera do carro, galera. Então, por exemplo, se eu jogar uma aguinha aqui, ó, ele joga água lá na câmera do carro também, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Então, por exemplo, se eu colocar uma resinha aqui, vocês vão perceber que a câmera tá limpinha, 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 né? Muito legal isso daí também. Temos aqui o nosso botão Start Stop para você ligar o veículo, muito legal, né? O botão de ignição. Para não falar que eu não falei pontos negativos, o carro tem um ruído que me incomoda um pouco, tá? Que é um ruído de ar aqui, ó. Não é o ruído que vocês estavam ouvindo aí antes, porque eu tava com o teto solar um pouquinho aberto, certo? Tava com o teto solar um pouquinho aberto, então não é esse ruído aí não, tá? Aqui na multimídia nós temos uma multimídia bem legal. Na verdade, todo o conjunto aqui é bem bacana, porque nós temos sim uma multimídia enorme, certo? Se eu não me engano, aqui nós temos, eu acho que são 10 polegadas, mas agora não lembro, o Dudu vai colocar aqui pra gente, que é uma multimídia muito rápida, galera, é muito responsiva, tá? Você clica aqui e ela já vai ali rapidão mesmo. Juntamente com isso, nós ainda temos os botões analógicos, tá? Então não é só uma multimídia, nós temos a multimídia, temos aqui, por exemplo, a parte de rádio, certo? Você consegue aumentar, diminuir o volume, pode passar ou voltar a faixa. Só que também temos aqui, ó, a parte de ligar e desligar automaticamente, ou a câmera, o nosso luz de alerta, certo? Então tem toda a parte de multimídia, mas também temos a parte analógica, assim como também temos a parte analógica aqui, ó, do ar-condicionado, galera, que é um ar-condicionado digital dual zone, ou seja, você consegue regular a temperatura tanto para você como também para o seu carinha que está aí do lado, tá? Então você consegue ajustar analogicamente ali a sua temperatura, obviamente com a demonstração também ali na multimídia. Então nós temos aqui todo o controle de ar-condicionado aqui, né? E o modo alto do ar-condicionado tem 3 níveis, o que é legal. Você não precisa ficar com aquele ar-condicionado alto que você fica perdido, né? Não sabe o que está acontecendo. Você pode botar para gelar só no seu rosto, ou no rosto no pé,
ou só no pé, por exemplo, desembaçador de vidro. E aqui embaixo nós temos aquecedor dos bancos, para você que mora aí no sul do Brasil, lugar que chega neva, faz 50 graus negativos, como a galera gosta de dizer, você consegue aquecer os bancos. Descendo mais um pouquinho, na verdade descendo mais um pouquinho não, né? Aqui nós temos um porta-trequinho, aqui nessa parte do carro. E aqui mais embaixo nós temos algumas coisinhas interessantes, certo? Nós temos entrada USB do tipo C, ou seja, já uma entrada moderna. Temos aqui USB-A e uma saidinha de 12 volts, que seria o acendedor de cigarro, mas é uma saidinha de 12 volts, juntamente com uma parada muito legal, que é o carregador por indução do seu aparelho. Então se você coloca ali, ó, o seu aparelho, tá vendo ali, ó, ele começa a carregar. Deixa eu bloquear a tela aqui para vocês verem a animação do, tá vendo? O celular começa a carregar aqui. Então se você não quiser colocar o seu celular no cabo, ou se tiver outro passageiro, basta você colocar aqui que ele carrega. Ali, ó, outra coisa legal aqui do novo Ford Bronco é o aviso de pontos cegos. Tem um aviso de ponto cego aqui no retrovisor, meu amigo. Vamos acelerar um pouquinho? Tá uma pista com chuva, vamos acelerar um pouquinho aqui. Cara, segurança, você se sente realmente em um carro com estabilidade, segurança, tudo, cara, tudo assim é incrível, dá gosto de você pegar a estrada com um carro desse. Conectando aqui o iPhone no carro, você tem o Apple CarPlay ou o Android Auto, e aí você tem todos os seus aplicativos aqui, ó, fácil acesso, né? Então você consegue acessar tudo, inclusive o Ford Sync, que é um aplicativo que você usa basicamente para conectar com o seu celular. E você tem várias funções legais. Você consegue ligar, desligar o carro, ver a autonomia, deixar o ar-condicionado já ligado ali, dando uma geladinha, né, para ficar numa temperatura legal quando você entrar. Isso é bem legal. Mas enfim, a multimídia aqui, toda essa parte frontal tá muito bacana. Daí quando a gente desce mais um pouquinho aqui nesse console central, nós temos primeiramente o que eu não gostei muito, que é esse acabamento aqui, tá? Esse acabamento aqui, tá? Não me agradou tanto. Temos aqui um porta-copo, que aqui agora tá segurando a minha lente. Aqui você consegue colocar latinhas de energético, tipo Red Bull, alguma coisa desse estilo. E aqui outro porta-copo. Temos aqui o nosso seletor de marchas, onde você consegue colocar o P, R, neutro, D ou modo manual, que é o modo ali que você troca as marchas por conta própria e tudo mais. Temos aqui o freio de mão automático. E aqui mais para trás nós temos um dos principais pontos desse carro, que é todo o modo off-road dele, ou modo que você usa para selecionar os modos do carro, que são os Goat Modes, que seria tipo assim, modo cabrito, né? Obviamente, né? Um trocadilho que a galera da Ford fez. E aqui você consegue selecionar os vários modos que você tem. Você tem o modo normal, eco, modo esporte, modo escorregadio, que aparece uma neve, que eu acho meio difícil de você encontrar. Temos aqui lama e terra, muito legal. Temos também areia, que eu utilizei ali no meu vídeo off-road. E temos o modo rocha avanço lento, ou seja, ele sobe e avança devagarzinho. Também usei esse modo lá num cascalho, que eu dei uns rolê muito louco aqui com o Ford Bronco. Eu particularmente costumo conduzir no modo normal. Aqui nós temos também o 4x4, que você pode deixar ativado e você pode bloquear o diferencial do carro. Isso aqui é muito legal, certo? Bloqueando o diferencial do carro, você transmite até 70% da potência do motor lá para as rodas traseiras, cara. Isso é muito da hora. E além de você transmitir para as rodas traseiras, ele também tem uma dupla embreagem na parte de trás que transmite a potência 100% ou para uma ou para outra das rodas. Ou seja, além de mandar toda a potência para a parte de trás, você consegue mudar onde que você quer que essa potência seja utilizada, na roda direita ou na roda esquerda. Obviamente, isso tudo é muito utilizado para quem faz off-road, tá? São poucos veículos que a gente tem no mercado que tem esse modo ali de bloqueio de diferencial e mais alguns modos específicos para quem pratica o off-road. Nos meus testes, cara, esse carro ele conseguiu, assim, sobressair de forma absurda
no off-road, tá? Ele conseguiu um desempenho que eu particularmente adorei, tá? E ó que eu gosto de dar rolê em terra, dar rolê em lama, dar rolê em lugar de difícil acesso, e o Bronco conseguiu chegar lá tranquilo. Interessante, galera, que eu peguei chuva aqui com o Ford Bronco só agora. Na verdade eu peguei um chuvisquinho bem leve quando eu tava saindo do Rio, mas chuva mesmo assim pesada eu peguei só agora, agora que eu já tô chegando, né, ali em Santo André. Foi tudo estrada sequinha, né, e agora peguei aqui chuva com ele. Outra coisa também que me auxiliou bastante no rolê é o farol automático. Você coloca ele aqui no farol automático e quando ele percebe que tá vindo um veículo na frente, ele abaixa o farol ou ele sobe o farol quando não tem ninguém na frente. Então eu viajei basicamente nas horas que eu tava de noite, eu viajei basicamente com esse farol automático ligado, certo? Não tinha necessidade de eu mesmo ficar mudando aqui para farol alto, farol baixo, enfim, não tinha necessidade, tá? Ainda aqui na frente nós temos retrovisor fotocrômico, que serve para você não ter que ficar batendo o retrovisor, né, naqueles retrovisores mais antigos. Temos toda uma parte de sensores aqui na frente, inclusive com sensor voltado para o motorista, que são os sensores de segurança do carro. Esses sensores eles conseguem fazer a frenagem automática do carro, então se você estiver dirigindo e ele perceber que vai ter uma colisão, ele te dá um assistente tanto para frear quanto para você fazer uma manobra evasiva. Temos aqui também câmeras, enfim, vários sensores legais. Ele freia quando tem um pedestre na sua frente e também para utilizar aquele sistema de condução ali semi-autônoma, né? Que obviamente você tem que ficar com a mão no volante sempre. Temos aqui também o controle das luzinhas de LED aqui. Temos a abertura do teto solar, certo? Que você consegue abrir aqui a sua cortininha e abrir o teto solar. Inclusive tá chovendo, vai cair uma chuvinha aqui na gente, só um chuvisquinho na verdade, certo? E aqui também você consegue fechá-lo, obviamente. Teto solar bacaninha, tá? Não é panorâmico, mas é um teto solar bem generoso, tá? E aqui você também consegue fechar essa paradinha aí. Temos aqui também o nosso retrovisor, ou melhor, retrovisor, ó. Temos aqui também o nosso espelhinho de maquiagem com a luzinha. Agora entrando aqui na parte traseira do Ford Bronco, a gente tem mais algumas coisas legais aqui para esse carro. Primeiramente, o espaço interno dele é muito bom. Tá aqui posicionado na minha posição de dirigir e, cara, tem muito espaço aqui, cara. Olha isso. Espaço de sobra, na verdade, né? Temos aqui vários lugarzinhos para a gente colocar equipamento, né? Enganchar equipamento aqui na parte de trás. Temos isso que é como se fosse uma bagzinha para você colocar seu tablet, documentos e tal, né? Dá para botar várias coisinhas aqui. No outro também temos a mesma coisa, né? Uma bagzinha amarela. Cara, a galera pensou, né? Muito para poder fazer isso aqui, certo? Esse acabamento aqui é com um zíper. Será que dá para tirar isso aqui? Acho que deve dar para tirar essa capa. Temos um zíper. E aqui a gente tem uma coisa muito legal, cara, que é um compartimento secreto, cara. Olha isso, que legal. Para que serve? Aqui tá falando que é para levar sapato, mas eu acho que não é sapato que a galera vai levar aqui dentro não, viu, pessoal? Dá para levar várias paradas aqui dentro desse compartimento secreto, galera. Muito legal, né? Muito bacana. Temos uma coisa muito legal para todo mundo aqui dentro do carro, que é o quê? PQP. Olha lá, ó. Temos alcinhas PQP para todo mundo aqui dentro do Ford Bronco. Aqui só não tem para o motorista, né? Mas o motorista que se lasque, né? Mas todo mundo, todos os passageiros têm alça PQP. Aqui nós temos saídas do ar-condicionado, não são zonas, tá? São só saídas do ar-condicionado em si. Temos aqui mais uma tomada 110, meu irmão, mais uma tomada 110 aqui na parte traseira, uma USB do tipo C, uma USB do tipo A, que é bem legal também, tipo assim, você tem todo tipo de conexão aqui para você botar seu celular para carregar e tudo mais. Quando a gente olha aqui para os bancos traseiros, eles também têm um acabamento igual ao que é o acabamento dos bancos da frente. Temos aqui o passageiro do meio, né? O banco do passageiro do meio que tem porta-copos, como já é de costume, já é de praxe.
encosto de cabeça para todo mundo, cinto de 3 pontas para todo mundo e Isofix, ó. Temos um Isofix aqui e ali, para quê? Para você encaixar a cadeirinha do seu bebê. Além disso, esse carro conta com um sistema com 9 airbags, meu irmão. Então, se por um acaso acontecer uma fatalidade, tiver um acidente, você tem vários airbags. A palavra aqui para esse carro, na minha opinião, é segurança, tá? A palavra para ele é segurança. A Ford tem prezado muito por isso nos seus veículos, principalmente o que a gente pôde ver lá no campo de testes lá de Tatuí. Eles fazem vários testes específicos para, por exemplo, teste de colisão, teste de validação do sistema autônomo, entre aspas, do veículo. A gente teve lá, a gente pôde acompanhar isso tudo de perto. Na porta traseira do Bronco, o que a gente tem? Primeiramente, a gente tem um acabamento em couro, aí onde coloca o braço, parecido com o que é a porta da frente. Temos o mesmo acabamento ali, ou melhor, um acabamento, me enganou, é um acabamento parecido com o de tecido, mas não é. Aí já é um acabamento em plástico, galera, tá? Essa lateral com um detalhe aí em cobre. Temos ali o controle do vidro, certo? Uma caixa de som, tem mais uma caixa de som na parte de trás. Um tweeter também na parte de trás para você ter um som de altíssima qualidade. Isso também é bem legal. E nós temos aqui também, galera, uma parada muito legal, que é esse assoalho todo emborrachado, cara. Isso aqui é muito bacana, porque como ele é um carro meio que voltado para off-road, se você chegar com um sapato sujo, né, depois é só lavar o carro. Você consegue lavar toda essa parte do carro aqui e ele fica zero, ele fica limpinho, pronto para outra, tá ligado? E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é aqui, ó, o espaço que eu tenho para minha cabeça aqui nesse carro, meu irmão, ó. Se o cara tiver chifre, mano, nem fura aqui em cima, tá ligado? Ó, eu, como não tenho, fico de boa, suave aqui, ó, com espaço enorme aqui na parte de trás. Então, o que eu posso falar depois de rodar mais de 3.000 quilômetros com Ford Bronco 2022 é que, cara, esse é um carro que é o meu número. Você que gosta de aventura, você que gosta de dar rolê, você que usa muito equipamento para fazer vídeos e tudo mais, ou não, você que mora na cidade, mas quer ter conforto, quer ter ali um sistema vários sistemas de segurança muito top, cara, esse carro, ele com certeza é para você. Ressalvas que eu tenho sobre esse veículo aqui: talvez o consumo dele em rotações muito altas, mas acredito que o cliente desse carro não vai estar muito preocupado com isso. Eu, particularmente, sou o cara que entra em um carro desse aqui e, se ele tem potência, eu quero usar a potência que ele pode me entregar. Então, sim, cara, na minha opinião, o Ford Bronco tá aprovado e é sim um SUV, um off-road raiz, um SUV, um off-road de verdade. E a Ford está voltando com o pé direito para o Brasil, trazendo esses veículos premium aqui. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua aqui no meu canal, e se você clica na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.